Vamos falar aqui sobre a consequência da lambança que o Flávio Dino fez tentando blindar o Xandão, né? O mercado amanheceu derretendo, os bancos perdendo mais de 40 bi em valor de mercado. Bom, mas antes não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito ainda. Bom, a gente vê aqui, bancos perdem 41 bilhões em valor de mercado com decisão de Dino sobre a lei Magnitsky. A gente já vinha comentando a respeito do que poderia acontecer caso o STF ele não quisesse retroceder, né? A gente sabe que o Xandão ele já perdeu o ponto de retorno há muito tempo, então ele só vai continuar dobrando a aposta até o infinito. Agora, os outros já começam a ficar mais com medo dessa situação. A gente imagina que em algum momento eles vão começar a parar com as injustiças e começar a cumprir a lei de fato, né? Não esse circo que eles vêm criando aí, né? Com esses arrombos autoritários. Enfim. E uma das coisas que a gente tinha falado, que no medo de ficar ruim para todo mundo, o próprio STF começasse a blindar o Xandão e proibisse os bancos de cancelar as contas de qualquer ministro do STF. Isso seria o pior cenário. Por quê? Porque a partir desse momento, todos os bancos ficam proibidos de cumprir as sanções que são exigidas pela Lei Magnitsky. Quer dizer que ela não vai ser cumprida? Pelo contrário, aí sim que ela passa a valer, né? Porque ela não vale aqui no Brasil. Os bancos, eles vão ter as opções. Eles podem continuar mantendo a conta do sancionado, mas vai perder todo o mercado internacional. Esse que é o principal problema. Com essa decisão do Dino, essa lambança que ele fez, prejudicando várias cidades e ainda por cima o sistema financeiro brasileiro, o que acontece? Os bancos eles não têm alternativa, eles vão ter que manter, vão ser sancionados pelos Estados Unidos e passam a não poder mais operar, não ter acesso mais ao mercado americano e também, por consequência, o mercado europeu. E isso fica péssimo. É por isso que o mercado começou a derreter. Todo mundo que tem banco na carteira de ações começou a vender, despejando todas as ações no mercado. O que acontece? Há uma queda das ações. E aí, o mais interessante de tudo isso é o desbocado vir aqui tirar onda aqui, ó. Não sabia que eu era tão poderoso, brinca o Dino, após queda de ações de bancos, né? Não duvido que esse rapazinho ele não saiba, não entenda como que funciona o mercado, né? Eles acham que é só você apertar botões, começa a precificar ali e tudo. Eles confiam tudo numa economia planificada, né? Afinal de contas, né, o primeiro-ministro comunista, né, que a gente viu aqui no Brasil, o Lula fez questão de enfatizar esse ponto, então não deve entender de economia. Afinal, quem é de esquerda normalmente não entende. Eles acham que é só você colocar ali um rótulo, pronto, o valor é esse aqui. E não é assim que funciona. Da mesma forma, o câmbio flutuante funciona de que forma? As pessoas vendendo e comprando as moedas e que vai definir o valor. Mas não parou só que não. Dino rebate críticas e ironiza mercados no mercado, né? Supremo que fixa valor de ação. Essa é a ideia desse pessoal comunista, né? Eles acham que existe uma entidade que vai fixar o valor ali. Não, não, gente. Pra esse imbecil aqui, que ele não entende das coisas, não adianta a gente falar nada. Mas é bom a gente esclarecer para a maioria da população como que funciona isso de fato. Porque quando as pessoas começam a perceber que os bancos não vão ter acesso ao mercado internacional, vão ser fechados os negócios deles nos Estados Unidos e podem ter congelamento dos seus bens e patrimônios também, isso começa a implicar uma série de coisas, de questões. Porque o mercado aqui no Brasil, ele não é lá essas coisas. O Brasil, inclusive, ele é muito fechado, ele é muito restrito por conta dessas barreiras que o Brasil impõe para importação. Então, em outros países tem muito mais liberdade, tem muito mais facilidade de comercializar com outros países. Aqui tem todas essas barreiras. Mas ainda assim, o Brasil tem uma certa vantagem em acessar o mercado americano. Isso aí facilita muito. Eles ganham muito dinheiro com essas transações e os brasileiros que abrem conta que eles também esperam poder, principalmente pessoas que têm mais dinheiro, que fazem viagem no exterior, eles querem ter acesso a opções de poder ter no seu banco, comprar, fazer transações em dólar, utilizar o seu cartão de crédito no exterior. Com tudo isso, vai fechar, vai encerrar qualquer possibilidade. Até investimentos, né? Que muita gente, quando vê esse tipo de governo de esquerda entrando, as pessoas começam a se desfazer das suas ações aqui no Brasil, começam a querer fazer investimentos no exterior. E esses bancos brasileiros perdendo essas opções, já começa a ficar complicado. Por isso que a gente vê que os bancos afundaram dessa forma. E a gente vê que as ações de bancos brasileiros afundaram nesta terça-feira após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, limitar a aplicação das leis estrangeiras no país. Na verdade, tentar limitar as ações dessa lei estrangeira. A decisão foi vista como uma forma de blindar seu colega da corte, Alexandre de Moraes, contra a lei Magnitsky e levou as instituições financeiras a perderem 41,9 bilhões de reais em valor de mercado. Por que eu falo em tentar blindar? Porque as sanções elas continuam valendo. Os bancos eles têm as opções. Hoje, eles podem decidir por ajudar o Alexandre de Moraes.
eles podem simplesmente manter as contas. E o que vai acontecer? Eles estão simplesmente abrindo mão de todo o mercado internacional. Só isso. Eles podem manter a conta de uma pessoa para perder todo o resto do mercado de vários outros países. Esse é que é o problema. E por isso as pessoas começaram a simplesmente vender qualquer ação de banco que eles tinham. Detalhe, o Banco do Brasil já vem numa derrocada muito grande, né? Colocou uma esquerdista que não entende de economia, começou a penalizar o agronegócio, as ações, o lucro, ele vem caindo e é impressionante, né? Esse pessoal, os Faria Limers aí, o pessoal que trabalha com bancos, por quê? Que a herdeira do Itaú apoiou o Lula? Por que esses bancos, eles apoiam tanto esses governos de esquerda? Porque eles trabalham muito com empréstimo de dinheiro. Então eles tomam a juros baixos e emprestam a juros altos. Hoje a Selic a 15%, eles ganham muito dinheiro com isso. Mas o Banco do Brasil é o único que está fora da curva, né? Ele está perdendo valor, os lucros estão caindo diante de outros bancos que estão com seus lucros aí estourando. Mas é claro que depois dessa aqui, né, tá todo mundo se arrebentando, né? É a mesma vala comum para todos. Bom, gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.